Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 10 de julho de 2022 e nós vamos falar sobre o assassinato de Shinzo Abe e o contexto geopolítico japonês. O assassinato do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, baleado pelas costas enquanto participava de um evento de campanha eleitoral de um aliado na cidade de Nara, próximo a Osaka, no Japão, em 7 de julho, chocou os japoneses e surpreendeu o mundo. Não é o tipo de acontecimento que se espere ocorrer no Japão, um país onde assassinatos por armas de fogo são eventos raríssimos. Abe renunciou ao cargo de primeiro-ministro após ter sido o político que por mais tempo exerceu aquela função de forma ininterrupta na história do Japão. Em 2020, alegando problemas de saúde, oportunidade em que a sua popularidade disparou. Seu desempenho no cargo entre 2012 e 2020 se caracterizou na economia por uma série de medidas liberais apelidadas de Abenomics, com a aposta no livre mercado, estímulo à produção e equilíbrio fiscal. Manteve uma política externa de aproximação com os Estados Unidos e uma postura nacionalista que muitas vezes causou tensão com seus vizinhos, em especial quando homenageou ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, reavivando feridas ainda abertas pelas atrocidades cometidas por soldados japoneses contra coreanos e chineses naquele conflito. Suas tentativas de rever aspectos da Constituição Pacifista Japonesa, promulgada ao término da guerra com a finalidade de fortalecer as capacidades militares do Japão, também foi motivo de forte desconfiança, especialmente por parte da China. Recorde-se que, pelo artigo 9º da Constituição Japonesa de 1947, o país renuncia ao uso da força para a resolução de disputas internacionais. Tradicionalmente, o país não gasta mais do que 1% do PIB em defesa. Abe tentou implementar políticas que mudassem essa realidade e revogassem o artigo 9º sem sucesso. Entretanto, o acirramento das tensões geopolíticas no entorno japonês nesses últimos anos reforçou, dentre os atuais líderes do país, a necessidade de se aumentar os investimentos em defesa. Nesse sentido, durante a última reunião do Quad, realizada em maio, o primeiro-ministro Kishida Fumio afirmou a intenção de seu governo de levar o Japão a atingir em 5 anos o patamar de 2% do PIB em investimentos de defesa, o nível mantido como parâmetro nos países integrantes da OTAN. O Japão tem questões territoriais não resolvidas com seus vizinhos, Rússia e China. Com os russos, a principal questão é a posse das Ilhas Kurilas do Sul, que estão sob a soberania russa desde a Segunda Guerra Mundial, que é reivindicada pelos japoneses desde então. Com a China, a principal questão territorial envolve a posse das Ilhas Senkaku, chamadas pelos chineses de Ilhas Diaoyu Dao, e ocupada pelos japoneses desde o século XIX. Além da questão territorial, na China e também na Coreia do Sul, ainda são grandes os ressentimentos em relação aos japoneses, fruto do trauma causado pela invasão de seus territórios pelas tropas daquele país na Segunda Guerra Mundial, oportunidade em que os soldados nipônicos cometeram uma série de atrocidades contra as populações civis dos estados invadidos. Todas essas questões são agravadas pelo contexto geopolítico atual, de transição hegemônica com a China, incrementando exponencialmente seu poderio militar, especialmente suas capacidades aeronavais, e a Rússia travando uma guerra de alta intensidade em plena Europa. A aceleração do desenvolvimento do poderio militar chinês e a guerra na Europa agravam a sensação de insegurança internacional, servindo de gatilho para um fenômeno amplamente conhecido nas relações internacionais, o dilema de segurança. Trata-se de uma situação na qual um Estado, notando a degradação da sua segurança, por perceber como ameaçadoras atitudes de um país vizinho, resolve aprimorar sua própria segurança, investindo ainda mais em defesa. Tal decisão tem efeito similar nos outros países, que também percebem tais medidas como ameaçadoras, o que estimula ainda mais sua própria escalada militar. Isso resulta em uma espiral de difícil controle, onde ambos os lados acabam por travar uma corrida armamentista. A morte de Shinzo Abe, nesse momento,
e de forma tão traumática para uma sociedade pouco acostumada a assassinatos, ainda mais de seus líderes políticos, gatilho para uma reflexão sobre suas ideias, especialmente sua defesa de uma mudança constitucional que conceda mais espaço para que as Forças Armadas japonesas possam incrementar suas capacidades. Desconfio que Shinzo Abe possa assistir, depois da morte, às mudanças que ele tanto tentou implementar no Japão, sem sucesso. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de geopolítica e estratégia te interessam. Então, por favor, considere colaborar com o nosso trabalho. Veja na descrição desse podcast as formas como você pode se tornar apoiador. Muito obrigado, meus amigos. Até a próxima. Tchau.